Olá pessoal, como vocês estão? Se você é novo ou nova por aqui, prazer, eu sou a Lúcia, sejam muito bem-vindos ao canal. E já chegamos ao mês de outubro, meu mês favorito de desenhar aqui no canal. Porque em outubro nós temos o quê? Inktober, que é aquele desafio criado pelo artista Jake Parker lá em 2009, que já se tornou uma trend assim, mundial, onde consiste em você fazer 31 desenhos no mês de outubro e postar nas suas redes sociais com a hashtag Inktober. E esse ano não poderia ser diferente, eu resolvi participar. E eu vou estrear com vocês esse sketchbook aqui que eu tenho novinho para isso, para fazer todos os 31 desenhos. Eu não sei se eu vou conseguir postar todos os dias certinho aqui os 31 desenhos, porque editar vídeo é uma coisa que demora e tal, mas eu pretendo, mesmo que ainda que eu atrase um pouco, fazer todos os desenhos e disponibilizar para vocês no mês de outubro. Então já se inscrevam no canal. E agora, sem mais enrolações, bora começar o nosso desafio. Vamos aqui então estrear o nosso sketchbook. Esse sketchbook eu comprei ele há 2 anos atrás, na verdade. Foi numa feira chamada FIC, que tem aqui a cada 2 anos em BH. É da Verde Elfa, ela tem Instagram e tem a lojinha dela também. É um caderno artesanal que ela mesma fez. A capa também é com a ilustração original dela. Eu achei essa capa muito bonita. Tinha 3 capas para escolha, eu escolhi essa. A primeira folha ela não é muito boa para eu desenhar, porque como é um sketchbook feito à mão, em colagem, ela não abre muito bem. Mas essa terceira folha já tem uma abertura assim, de 180 graus, perfeita para desenhar. E eu vou estar então começando aqui o Inktober. O velho guerreiro aqui, o apontador, a manivela. Vou deixar todos os materiais que eu usar nesse vídeo, eu vou deixar na descrição caso vocês queiram adquirir. Vou estar apontando aqui o meu lápis e vou usar só materiais simples mesmo. Todos os anos eu faço o desafio, geralmente usando nanquim. Esse ano eu quero testar um pouco algumas coisas diferentes, por isso eu vou usar mais lápis e lápis de cor para estar fazendo o desenho. E eu quero também treinar algumas cenas, porque eu já falei aqui em alguns vídeos anteriores que eu estou desenvolvendo um projeto de HQ. Não sei ainda quando eu vou disponibilizar para leitura, porque eu estou fazendo muitas coisas, então estou um pouco enrolada com isso. Mas eu quero desenhar algumas cenas da minha HQ, que ainda não tem nome. Eu sempre falo dela e não falo o nome. Eu tenho 3 títulos mais ou menos escolhidos para escolher o título final, mas pode ser que as coisas ainda mudem. Mas um dos possíveis títulos talvez seja Além do Véu da Magia, que é um título assim que eu acho que tem muito a ver com a história, mas ainda não tem um título definido. Mas os personagens, eu já estou criando vários personagens definidos. A Bruxinha Bia já apareceu em vários vídeos aqui, ela é a protagonista, então eu vou começar por ela. Mas no decorrer desse desafio de Inktober, eu quero também fazer as outras protagonistas, porque além dela, terão as amigas delas, inimigas delas, professoras da escola, as criaturas também que vão aparecer nesse universo, porque eu quero fazer uma história que seja assim, aparentemente fofinha, mas com alguns elementos sombrios, então vai aparecer na floresta algumas criaturas, algumas coisas assim, e é o que eu pretendo fazer. E para esse desenho dela de agora, eu resolvi fazer uma cena cotidiana dela sentada à noite em um tronco de madeira, que é uma coisa que eu já fiz em páginas de treinamento. Vai ser um local assim, importante para ela. É um tronco de madeira que fica perto da floresta, atrás da casa dela, onde ela sempre vai à noite assim, para observar o luar, ou para ler, para conversar com seu corvo, Paul, que é um corvo muito sarcástico, que é o familiar dela. Então eu resolvi fazer essa cena assim. E quero também colocar alguns elementos de Halloween. Então eu vou colocar algumas lanternas de abóbora, vou colocar uma abóbora no chão, algumas coisas assim que remetam ao mês de outubro. Porque o desafio de Inktober eu gosto também de mesclar com elementos de Halloween. Nos anos anteriores eu basicamente fiz desenhos de Halloween. Em 2021, acho que foi um dos meus favoritos. Eu fiz tudo no digital e foi onde eu comecei a colocar temas assim mais de Halloween. Bom, e agora voltamos aí, já é depois do almoço, de manhã eu fiz o desenho, agora eu já limpei o desenho. Vamos aí com a minha balinha de café e um cafezinho aqui. Aceita um cafezinho para dar aquela energia, porque depois de almoçar, né, eu sempre começo o desenho, depois eu paro para fazer almoço e tal e volto. Vou pintar com os lápis de cor da Faber-Castell Super Soft. Eu só usei esses lápis de cor uma única vez, então tá na hora de colocar eles para jogo. Eles estão aqui parados há muito tempo, desde que eu fiz a resenha no começo do ano.
que eu não usei mais, então eu vou estar usando nesse primeiro desenho o Super Soft. Talvez eu mescle também um pouco com os Leo Leo Carbon, que eu gosto bastante e uso com mais frequência do que o Super Soft. Vou usar aí o limpa-tipo, que é aquela borracha elástica, né, para dar uma clareada no esboço que eu fiz. Vou passar uma caneta nanquim de forma bem simples mesmo, nada de muito mirabolante, para poder colorir com lápis de cor. E basicamente esse é o primeiro desenho daqui de Inktober. Eu irei trazer os outros desenhos em forma de shorts, de vídeos curtos, porque vídeo longo dá muito trabalho para poder estar editando. Para gravar, normalmente também dá trabalho, mas não é tanto trabalho assim, já que os vídeos curtos também eu vou estar desenhando. Então, de qualquer forma, o desenho dá trabalho de qualquer forma. Só que editar um vídeo curto e editar um vídeo longo são trabalhos muito diferentes. Um vídeo curto eu não gravo o processo inteiro, eu gravo pequenas partes, então a edição eu faço mesmo pelo celular, usando o CapCut gratuito ali mesmo, e é bem mais simples. Já a edição de um vídeo longo eu faço no Movavi, e eu demoro bastante porque eu gravo o processo inteiro, então às vezes eu jogo um vídeo bruto, por exemplo, esse vídeo que vocês vão ver em 14 minutos, o bruto dele deu quase 4 horas, 3 horas e 30 e alguns minutos ali, quase 4 horas de bruto. Então demora bastante para estar editando, renderizando, gravando áudio depois por cima do processo. Por isso eu não vou trazer todos os vídeos aqui longos, porque esse mês também eu vou ter alguns compromissos de trabalho fora de casa. Porque normalmente eu trabalho em casa, faço algumas coisas de freelancer e cuido da casa, essas coisas, né? Vida de casada, dono de casa, enfim. Mas esse mês surgiu também um trabalho fora de casa, onde eu vou ter que passar 2 semanas completamente fora da minha casa, literalmente, não voltando nem à noite. Então, não vai dar para eu estar trazendo muitos vídeos longos aqui, mas eu pretendo trazer os vídeos curtos. E eu fiz essa floresta aí atrás, já me arrependi de não ter feito com lápis aquarelável. Uma coisa que eu testei é que esse caderno aguenta lápis aquarelável. Não dá um efeito assim parecido com aquarela. Já até postei um vídeo shorts aqui de Inktober também, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, fazendo aí em aquarela. Não deu muito certo, mas esse fundo, se eu tivesse colocado essas árvores, as mesmas silhuetas de árvores com lápis aquarelável e depois aquarelasse por cima, ia dar um efeito que eu queria, na verdade, uma coisa mais borrada, ia ficar bem melhor. Mas eu já fui direto no lápis, não pensei muito, tenho esse defeito de só pensar bem nas coisas depois que eu já estou no meio do processo e não dá mais para voltar atrás, porque desenho físico, né? Não dá para voltar atrás. Se fosse digital, tem 1 milhão de Ctrl+Zs, dá para voltar. Mas desenho físico tem, para mim, esse defeito, que não dá. Eu tenho que aprender a fazer thumbs de pintura. Eu vi essa dica da Sula Moon, que é uma ilustradora muito famosa, e ela dá bastante dicas de coisas para você fazer. E uma das dicas que ela deu que eu achei bastante interessante é fazer pequenas thumbs da pintura também, porque às vezes eu faço thumbs, faço raramente, confesso, mas às vezes eu faço uma thumb assim da composição de como eu quero o desenho na página, no caderno. Mas de cores eu nunca fiz. Acho que vou começar a fazer essas pequenas thumbs de cor, pode estar auxiliando aí bastante. E eu estou fazendo tudo mesmo com Super Soft, como eu falei. Peguei também alguns Carbon para dar uma mesclada, mas o Super Soft tem todas as cores que eu preciso. Afinal, essa caixa grande aqui de 100 cores tem cor pra caramba. Tem muitas cores próximas, o que eu acho bom, muitos tons de rosados. Só sinto um pouco de falta de tons terrosos. Tons terrosos, para uma caixa de 100 cores, eu achei que poderia ter bem mais. Tem muito pouco. Então, se for trabalhar assim, uma pele preta, não é tão fácil assim. Apesar de ter 100 cores, tem muito poucas cores assim para fazer uma pele mais escura. Mas como a minha bruxinha é bem clarinha assim, dá para fazer ela tranquilamente. Mas na história tem personagens de pele preta, então eu vou ter um pouco mais de dificuldade. Mas nas próximas aqui que eu vou estar trazendo. E vocês estão participando também do desafio de Inktober? Deixe nos comentários aí que eu quero saber. Eu gosto muito de participar desse desafio. Essa eu acho que é a 5ª ou 6ª vez já que eu participo. Eu participei em 2019. Foi uma época que eu escolhi só fanart. Eu fiz ele inteiro de fanart de Naruto. Foi uma loucura assim para fazer.
Mas deu certo e eu gostei bastante. E desde essa época eu não parei. Não, acho que eu parei um ano. Eu não me lembro se foi em 2020. Teve um ano que eu não fiz. Acho que foi em 2020. A gente tava meio doido assim de pandemia. Eu acho que eu não fiz o desafio. Mas a partir de 2021, todos os anos eu tenho dado um jeito assim de participar. E na maioria das vezes, depois que eu fiz esse período, né, todo de fanart de Naruto, teve um ano também que eu fiz que foi só fanart, mas aí no caso não foi de Naruto, foi de vários animes que eu gosto. Aí depois desse período eu comecei a fazer assim com mais elementos de coisas de Halloween. Ano passado mesmo eu coloquei só elementos de Halloween. E esse ano eu quero mesclar os meus ossis da minha HQ que eu estou fazendo, né? As minhas bruxinhas, com elementos de Halloween. Então vai ter vídeos em que vai aparecer elas, assim como esse, em cenas cotidianas ou magias, coisas assim que eu preciso treinar também. E outros vai ser apenas elementos de Halloween, sei lá, esqueleto, aranha, abóboras, coisas mais simples assim, vai depender muito do meu tempo. Tomei a decisão que vou fazer também esse mesmo desenho em uma versão digital, talvez para postar no dia 31 de outubro, porque até lá eu consigo tempo suficiente para pintar. Porque aí eu vou poder fazer várias coisas que eu deveria ter feito na pintura aqui e que eu não fiz, que eu percebi que poderia ficar muito melhor. Então eu vou fazer para postar lá no meu Instagram, que é @LucienneCesário, não é Luci Artes, como aqui, é Luciene Cesário. Vocês podem estar acessando lá, vou deixar linkado também, porque aí no dia 31 eu pretendo postar a versão digital desse desenho. Já comecei, nesse momento que eu estou editando o vídeo, já corrigi algumas coisas que eu percebi que poderiam ter ficado melhor, e eu acho que vai ficar muito melhor assim mesmo no digital, e eu também vou poder usar para poder fazer divulgação nas redes da minha história, né? Porque tudo que eu fizer a partir de agora, a partir de novembro, eu estou com plano assim de começar de vez os storyboards definitivos, assim, já escrevi os primeiros capítulos, já começar a fazer o storyboard, cada rabisco que eu der, começar a divulgar, porque se eu não divulgar, não tem como eu ter leitores depois, e eu quero publicar na Flipthrough. Não sei se vocês conhecem, é uma plataforma de leitura brasileira, totalmente nacional, de leitura online de autopublicação, ou seja, se você tem aí um HQ parada na sua gaveta, você pode subir ela de forma digital. Se for de forma física, você tem que escanear, tratar a imagem, aquela coisa toda, mas se for digital dá menos trabalho. É só entrar no site Flipthrough, tem aplicativo também, se cadastrar lá, ver o formato das páginas que você deseja publicar, se é HQ normal, se é Webtoon, ver as medidas e postar, que você consegue bastante engajamento. Lá é uma plataforma muito legal. Então é lá que eu pretendo disponibilizar a minha HQ quando estiver pronta, e eu vou avisar tudo para vocês. Eu pretendo começar, sei lá, a dar um rumo diferente para o canal também. Quando eu estiver fazendo as páginas, eu quero fazer lives em vez de fazer vídeos, que dá muito mais trabalho, vídeos gravados para editar e tal, e eu tenho pouco retorno. Quero começar a fazer lives, conversando com vocês, mostrando coisas da história, fazendo a arte final, coisas assim. Eu tenho que comprar também um microfone, que eu não tenho, se for o caso de fazer live. Nem aqueles foninhos de celular que falam, não estou tendo no momento. Tenho só um microfone de lapela, mas aí não dá para fazer live, porque para live precisa de um fone também. Mas eu quero estar providenciando. E ficou assim o resultado final. Eu gostei. Mas, como eu falei, essa floresta foi uma coisa que eu me arrependi de ter colocado desse jeito. Se eu tivesse colocado com lápis aquarelável, teria ficado um efeito borrado bem mais interessante. Então, em resumo, eu gostei do desenho, da pose e tal, da composição, mas não gostei muito da pintura. Mas, como foi o primeiro, eu ainda vou ter 31 chances para fazer melhor da próxima vez, não é mesmo? Comente aí se vocês estão participando também do desafio, se vocês gostam de assistir esse tipo de vídeo. Eu adoro assistir esse tipo de vídeo. Sempre quando termina o mês de outubro, logo na primeira semana de novembro, eu sempre vou aqui na lupa de pesquisa do YouTube e coloco Sketchbook Tour Inktober. E aí aparecem centenas de vídeos pra mim de tour pelos Inketobers da galera. E eu adoro ver esse tipo de vídeo. Então, se você chegou até esse vídeo aqui, muito obrigada por assistir até aqui. Vou deixar linkado aqui o vídeo do Inktober do ano passado para vocês assistirem e dar uma olhada aí melhor no que é o desafio. Muito obrigada, nos vemos nos próximos Inketobers. Se inscreva no canal, dê um like no vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!